Olá, boa tarde. A partir de agora, você fica atualizado com os principais destaques desta sexta-feira, 24 de junho. Vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, velório de Bruno Pereira. Corpo de indigenista é velado no Grande Recife, coberto com bandeiras de Pernambuco e do esporte e camisa da Unijava. O Estadão, governo corta 81 milhões e 200 mil reais do Enem. A aplicação do exame está preservada, diz INEP. A autarquia não tentou reverter a redução de verba e diz ter otimizado recursos. O Globo, enchentes afetam 500 mil de pessoas na China. As emergências que o país enfrenta refletem a tendência global de episódios cada vez mais frequentes e prolongados de clima extremo, impulsionado pelas mudanças climáticas. E, por fim, valor econômico. Fundo de fundos de crédito prospera com Selic alta. Estrutura era mais comum em carteiras multimercado e de ações. Seguindo essa linha de economia, o governo ampliou a faixa de renda para a compra de imóveis pelo programa Casa Verde Amarela. O limite subiu de R$ 2.400 para R$ 4.000. Será dada prioridade às famílias em área de risco de deslizamentos e processos geológicos ou hidrológicos que coloquem em risco as ocupações. A medida publicada no Diário Oficial de hoje já está valendo. E mudando de assunto, o Brasil já registrou os primeiros casos de transmissão comunitária da varíola do macaco. 2 novos infectados não viajaram e nem tiveram contato com viajantes. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou 2 novos casos da varíola do macaco na cidade, sendo que nenhum dos contaminados tem histórico de viagem para os países onde a doença está circulando e nem contato com os viajantes. Isso significa que o Brasil passou a ter a transmissão comunitária da doença. O Ministério da Saúde também divulgou que 3 casos de São Paulo estavam em investigação de transmissão local, porque, de acordo com as primeiras investigações, 3 homens do estado estão doentes, também não têm histórico de viagem ou contato com viajantes. A Sociedade Brasileira de Infectologia explicou que é importante que sejam rastreados os contatos com os doentes, porque se for confirmada a transmissão comunitária, muda o panorama da doença aqui no Brasil. É uma doença contagiosa, transmitida por fluidos, uso de toalha, roupa contaminada. E com isso, se o indivíduo contaminado mora com alguém, ou divide, ou compartilha utensílios ou roupas com outra pessoa, existe uma chance de transmissão. O surgimento de infectados comunitários obriga que os órgãos de vigilância da saúde tenham uma atenção maior sobre o aparecimento de novos casos. Medidas rigorosas de rastreamento, diagnóstico rápido, isolamento adequado e outras medidas devem ser adotadas para conter o surto. A vacinação contra a Covid-19 será ampliada em São Paulo. A partir de segunda-feira, todos os municípios do estado começarão a aplicar a 4ª dose nas pessoas com mais de 40 anos de idade. Atualmente, a imunização acontece em algumas cidades, como a capital, mas como havia falta de imunizantes, foi preciso esperar que o Ministério da Saúde entregasse novas doses. E o Banco Mundial alertou que a região da América Latina e do Caribe retrocedeu mais uma década em termos de educação devido à pandemia e pediu que sejam tomadas medidas para salvar uma geração. A região, que já sofria com uma crise de aprendizagem antes da emergência sanitária declarada em 2020, sofreu um agravamento substancial da situação, revela um relatório divulgado pelo Banco Mundial e Unicef em colaboração com a Unesco. Devido ao fechamento das escolas para evitar a propagação do vírus, toda uma geração de estudantes perdeu, em média, entre 1 e quase 2 anos de aprendizado. Como resultado, 4 em cada 5 alunos da 6ª série não vão atingir o nível mínimo de interpretação de texto para a idade, caindo para níveis de mais de 10 anos atrás. Isso pode custar aos alunos atuais uma redução de 12% na renda ao longo da vida. O relatório destaca que as perdas de aprendizagem projetadas e reais são mais pronunciadas para os primeiros graus de escolaridade, os alunos mais jovens e a população de menor nível socioeconômico. Com apenas 8% da população mundial, a região América Latina e Caribe foi atingida de forma desproporcional pela pandemia, com mais mortes por Covid-19 per capita do que qualquer outra. Metade dos brasileiros já conseguiu, este mês, reajuste quase igual à inflação dos últimos 12 meses.
Segundo um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, a média obtida nas negociações salariais foi de 12% para um INPC de 11,9%. O valor médio dos salários foi de R$ 1.610, R$ 29 acima da média de maio. E olha só, um projeto criado pelo Centro Aeroespacial Alemão, em colaboração com a Agência Espacial Europeia, está testando robôs em um dos vulcões mais ativos da Europa, o Monte Etna, que fica na Itália. O objetivo é simular situações que os astronautas vão encontrar no futuro em missões na Lua ou explorações em Marte. O local foi escolhido porque tem condições geológicas parecidas com a Lua. As máquinas devem atuar no monitoramento ambiental dos oceanos, exploração do sistema solar, coletar amostras e até mesmo realizar intervenções em locais perigosos. Estudo mostra e alerta: se for ao shopping, não beba café. Isso porque pesquisadores americanos perceberam que as pessoas gastam 50% mais nas compras depois de uma pausa na lanchonete. Quem não gosta de começar o dia tomando um bom café ou até depois do almoço? Não é à toa que a bebida é a segunda preferida dos brasileiros. Além de dar energia, a cafeína é o estimulante mais popular do mundo. Só que pesquisadores do sul da Flórida descobriram que a bebida está relacionada diretamente com o aumento do consumismo. A cafeína libera dopamina no cérebro, o que excita a mente e o corpo, levando a um estado energético mais alto e, consequentemente, aumenta a impulsividade e diminui o autocontrole. Para comprovar essa teoria, os pesquisadores fizeram um experimento que consistia em instalar uma máquina de café expresso nas entradas de 3 lojas. 2 na França, uma de varejo e outra focada em artigos do lar, e a outra em uma loja de departamento na Espanha. Cerca de 300 clientes receberam uma xícara de 100 miligramas de café de cortesia e outros receberam bebidas descafeinadas e água. No final, eles compartilhavam seus recibos de compra com os pesquisadores. O resultado? Quem tomou café gastou 50% a mais na hora das compras e escolhiam cerca de 30% mais itens do que aqueles que não tomaram. Fora isso, a bebida também influenciou os tipos de itens que eles compravam. Os amantes do café adquiriam mais itens não essenciais, como velas perfumadas e fragrâncias, do que os outros compradores que se mantinham firmes e objetivos nas compras. Apesar da relação do café com a impulsividade na hora das compras, não há pesquisas sobre o consumo de café ou outras bebidas cafeinadas podendo influenciar o comportamento das pessoas na hora de gastar com produtos. De qualquer forma, fica a dica: se for comprar, não beba café. E se a intenção não é gastar, tenha mais cuidado com as pausas do passeio no shopping para uma pequena xícara de café. E para a gente encerrar essa edição e mais uma semana mais alegre, ontem a página Amo Meu Pet publicou simplesmente o Timão e Pumba, aqueles personagens do filme O Rei Leão da vida real. Pois é, Timão é um cão da raça Chihuahua e Pumba um porco cinza. Os dois foram resgatados por um abrigo de animais que fica no Arizona, Estados Unidos. Mas como são animais de espécies diferentes, a convivência deles não é recomendada. Só que os dois frequentemente se visitavam, o que chamou a atenção da equipe do abrigo. Para você ter uma noção, a conexão entre os dois era tanta a ponto do Timão pegar uma carona nas costas de Pumba, relembrando a cena do filme. Separá-los poderia causar muita tristeza para os bichinhos, o que fez com que o abrigo procurasse um lar que aceitasse uma adoção conjunta. E para a alegria de todos, eles encontraram um lugar próprio para porcos que concordou em aceitar o Timão para viverem juntos o Hakuna Matata, que significa não se preocupar pelo resto de nossos dias. E com certeza eles viverão assim. Agora essa edição fica por aqui. Mais informações com a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. E depois, às 10 da noite, eu volto ao lado de Alexandre Giaqueto para o Jornal das 22h. Mas desde já, te desejo um ótimo início de noite e fim de semana. Obrigada pela companhia. Tchau.